pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Mais um InovaCast, mais um excelente conteúdo. Estou ao lado agora da Juliana Wallauer, mediadora das palestras Master desse grande evento aqui do Sebrae Inova, apresentadora e uma das criadoras de um dos podcasts mais acessados, mais baixados hoje no país, que é o Mamilos. Bem-vinda, Juliana, tudo bem? Obrigada, ó, já vou começar te dando parabéns, que você é um dos poucos que acerta meu sobrenome. Não, mas parabéns, achei que arrasou. Já começou antes bem. Antes da gente gravar, claro que eu conferi, né? Não sou bobo. Juliana, me fala um pouquinho. Antes da gente gravar também, eu destaquei o seguinte. O Mamilos, hoje é um dos principais podcasts em nível nacional, e não deixa de ser um empreendimento. Como é que você criou ao lado da sua sócia, né, da sua parceira? Me fala um pouquinho, conta um pouquinho dessa sua história. Eu acho que tem um ponto que é importante a gente falar agora, no momento de economia criativa, que é o Mamilos, ele nasceu como uma paixão. Então a gente não era um negócio, não era uma coisa que um produto que a gente queria desenvolver. E por que eu acho isso importante? Porque a gente era apaixonada, a gente fez muito bem, da melhor maneira que a gente poderia fazer, por muito tempo, antes que pudesse virar um produto. Então, acho Quanto tempo de maturação, mais ou menos? Mais de 2 anos. Poxa, isso aqui mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Por que eu acho isso importante? Porque, às vezes, se você entra com a lógica de produto de cara, e aí você vai ver quanto que você vai investir, seja de tempo, de dinheiro, de energia... às vezes você mata o produto antes dele estar pronto de dar resultado. Você fala, isso aqui não tem gente suficiente que ouve, isso aqui ninguém vai querer comprar, isso aqui... E aí você desiste, você para antes dele começar a dar alguma coisa. Então, porque não era um negócio, pôde ser um negócio. Entendi. Porque a gente fazia, porque a gente era apaixonada, a gente criou uma comunidade que era tão apaixonada por isso quanto a gente. Porque a gente criou uma comunidade, a gente pode transformar num negócio, numa empresa, num produto. Agora é interessante, você acredita essa sua história do podcast Mamilos, vocês terem começado, além da paixão, de forma despretensiosa, ou seja, o que vier é lucro, não tem aquela pressão de já vir com um produto envelopado para o mercado. Você acha que essa trajetória, esse caminho que vocês percorreram deixou a coisa mais leve? Então, a Cris, a minha sócia, ela gosta de falar uma coisa que é: o Mamilos começou como amador. Amador é feito com amor. Então, geralmente. Ele começou a partir de um incômodo que a gente tinha de por que as conversas precisavam ser feitas de um modo em que eram brigas, né? Em que eu desconsidero completamente quem você é, o que você pensa, de onde você vem, em que eu quero impor o jeito que eu penso para você. Por que as pessoas tinham tanta certeza? Então a gente começou a colocar no mundo as conversas que a gente queria ver no mundo. Por quê? Não é despretensiosa, tem muita pretensão. Sim. Porque a gente achava que isso importava. Porque a gente achava que isso podia fazer a diferença no mundo. Nada pode ser mais pretensioso do que isso. Sim. Eu só não tinha um objetivo financeiro. Claro. Mas era muito pretensioso. Eu acho que isso importa. Eu acho que isso é necessário. Eu acho que isso é urgente. Então, mesmo eu não tendo tempo, energia, dinheiro, eu vou fazer mesmo assim. Então, o Mamilos começa porque a gente é apaixonada por uma ideia. E aí, eu acho que por isso ele cresce, por isso ele atrai muitas pessoas. O que a gente mais ouvia no início do Mamilos era: nossa, eu não tô louco. Eu encontrei alguém que pensa como eu encontrei minha tribo, eu encontrei meu lugar. Tema, que tipo de pauta vocês o Mamilos fala de temas polêmicos. Então, por exemplo, aborto, um tema que tá em alta. O Supremo tá pra voltar. Não é? Então, você tem certeza que sim, ele tem certeza que não, eles acham, não sei. Por que a gente não pode conversar? Por que a gente não pode conversar sentando na mesa, partindo do princípio de que vocês dois são inteligentes e bem intencionados? Por que uma conversa não poderia ser assim? Vamos ter um ponto de vista, um ponto de partida curioso para os temas, em que eu não sei, eu vou descobrir no caminho. Sem certezas. Exato, vamos descobrir, vamos ouvir, vamos estar interessados. Vocês pegaram muito essa fase da polarização radical da política. Então, a gente fala que não tem empreendedor mais incompetente que a gente, porque a gente começou em 2014, o ano que a minha filha nasceu, 2014 a gente começou,
porque a gente achou que estava muito polarizado e a gente queria fazer a diferença. Você pode ver como a gente fez a diferença, que só piorou de lá para cá. Só. 2014 a gente vivia... Se a gente achou que estava insuportável em 2014, pensa comigo o impacto social que a gente teve. Olha aí. 2013 foi a questão do início dos movimentos, da tarifa de ônibus em São Paulo. 2014 foi uma eleição que a gente achou difícil. Pensa bem, pobres crianças do verão, né? Sabia nada. Agora vem cá. Por que mamilos? Porque mamilos são polêmicos. Mamilos são polêmicos. Você não conhece o meme, né? Não. Então, na época, tinha um meme que era muito famoso, que era um menino que olhava pra câmera e falava: mamilos. Mamilos são polêmicos. Mamilos. Mamilos, sei lá, era 3 minutos pegaram... de ele só falando essa frase, mamilos são polêmicos. Porque sempre teve em rede social isso de que se um homem posta uma foto sem camisa, pode. Se uma mulher posta foto, não pode. Uma foto de um assassinato pode. Uma foto de uma mãe amamentando não pode. Então, essa discussão de que mamilos são polêmicos sempre teve. Como a gente ia tratar de temas polêmicos, que pode ser... sobre aborto, pode ser sobre privatização, pode ser sobre cidades inteligentes, pode ser sobre qualquer coisa, mas é polêmica. Foi interessante você ter pontuado que o nome é sensacional, mas no primeiro momento nos remete a, que não é o caso, pautas exclusivamente ditas feministas ou 2 apresentadoras. Mas muito além disso, né? Eu acho interessante, porque do meme do garoto. Exato. Toda vez que falam, então 2 mulheres, é um podcast para mulher? Sim. Eu sempre falava assim, uai, mas a gente começou o Mamilos porque o meu marido já tinha o Braincast há um tempo. E ele nos convidou para participar do Braincast, a gente adorou a experiência, vamos ter o nosso. Ninguém nunca perguntou pro meu marido se o Braincast era para homem. Nunca. Porque se assume que homem fala para todo mundo, mulher fala para mulher. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais direta, o Mamilos é um podcast que fala sobre temas femininos? Sim, porque hoje a gente gravou sobre o STF, que é um tema feminino, você concorda? Claro. Nos interessa muito saber sobre isso. E semana passada a gente conversou sobre limites, educação com limites, que é um tema que interessa muito também. E a gente já conversou sobre inteligência artificial, que é um tema de mulher, evidentemente. Então, sim, o Mamilos fala sobre temas femininos. Agora, é interessante que vocês, mesmo de forma despretensiosa, do ponto de vista de mirar resultados financeiros no início, vocês já começaram a criar uma comunidade. Foi uma estratégia de marketing digital pensada ou foi algo natural? E fez crescer, obviamente, o público. Não, a gente não era uma estratégia de marketing digital criar uma comunidade. Acho que isso é o mérito da mídia. O podcast, ele é uma mídia que proporciona isso. Então, as pessoas se sentem muito próximas, elas sentem que elas são suas amigas, elas sentem que elas estão na mesa ali com a gente. Então, mesmo que eu esteja falando sobre um tema como, sei lá, imposto, a gente já fez um Mamilos sobre imposto, se a gente paga imposto demais, por exemplo, a gente tem muitas pautas de economia. Sim. Mas no meio disso, a gente está falando de exemplos da nossa vida, a gente está falando... As pessoas que estão ouvindo, principalmente o público que é a audiência cativa que vem toda semana, eles sabem com quem eu sou casada, que idade têm meus filhos, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. Então, isso é uma notícia no sentido de é profundo, é muito... a gente explica muita coisa, a gente critica muita coisa, a gente reflete sobre as coisas de uma forma densa, mas ao mesmo tempo é muito próximo, muito pessoal. Então isso é natural que crie uma comunidade. Pessoas que te conhecem, que se identificam. Então, por exemplo, uma vez a gente recebeu um e-mail longo de uma ouvinte falando que, muito obrigada, porque graças ao podcast de vocês, ouvindo o episódio, eu terminei com o meu namorado. Ouvindo o episódio, acho que era um de economia, se não me engano, sobre imposto. Aí mas qual o link? Pois é, também tô aqui. Tô com cara de paisagem. Porque ela falou, porque na hora que eu vi 2 mulheres conduzindo com tanta pertinência, com tanta segurança, discussões tão relevantes, eu percebi o quanto ele me diminuía. Enquanto eu fazia eu me sentir pequena, mal, menos. E eu resolvi terminar. Eu falei, um link interessante. Super. Mas eu acho que isso não é do Mamilos em si. A mídia podcast promove isso. As pessoas fazem conexões que não tem só a ver com o assunto abordado. Entende? É ou não é? Ele tá fazendo assim. Não é? É assim.
Então temos um público aqui acompanhando. O chá caiu, era chá. Ô, Juliana, por que o Mamilos é inovador? Estamos no Inova. Você considera o Mamilos inovador? Eu considero. Acho que em muitos aspectos o Mamilos foi inovador. Acho que continua sendo? Vocês têm essa preocupação? Continua sendo. Acho que lá atrás, essa coisa de pensar caminhos para... O que a gente percebeu no início do Mamilos, todo mundo que escrevia pra gente falava assim, eu amo, blá, 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 eu amo vocês, por favor, não parem. E a gente falava, por que as pessoas estão falando não parem? Eu nunca falei que eu ia parar. Legal, eu nunca falei que eu ia parar. Por que a pessoa tá falando não pare? Aí a gente foi descobrir que existe um trauma antigo em todos os ouvintes de podcast, que é, você começa a ouvir um podcast, você se apaixona por ele e ele para. O que isso te conta da mídia podcast? E aí tá a inovação. Como ninguém ganhava dinheiro com isso, como é seu projeto paralelo, qualquer coisa que acontecer na sua vida, você abandona. Isso vai parar. Por quê? Nasceu um filho, plano. você não consegue mais. Claro. Você precisa pegar um segundo emprego porque a grana apertou, você não consegue mais. Você ficou doente, você não consegue mais. Então, enquanto não fosse uma fonte de renda, ele está sempre sujeito a quando você faz quando dá, quando não dá, você para. Sim. Então, acho que foi muito inovador a gente conseguir compreender que, a menos que a gente conseguisse roubar tempo do nosso trabalho para o Mamilos e não da nossa família, dos nossos amigos, do nosso descanso, o Mamilos tinha uma data para acabar. O tamanho da nossa paixão dava sobrevida para ele, mas eventualmente ia acabar. Se isso fosse o nosso trabalho, você não para de trabalhar. Claro. Então, eu acho que pensar em produtos, pensar em como fazer ser um negócio sustentável, eu acho que eu tenho tranquilidade de falar de podcast mesmo, de áudio, o Mamilos deve ser um dos mais sustentáveis que tem hoje. Com mais tempo de carreira, e hoje com uma vida saudável. Sim, um negócio com uma vida financeira saudável excelente. Você se dedica exclusivamente a ele? Há 5 anos. Há 5 anos. Que legal. Acho que é uma bela história de paixão que virou um negócio. Hoje vocês atuam em rede, vocês privilegiam muito a questão das redes sociais também. Como é que vocês trabalham isso? A gente começou, o Mamilos começou sendo um podcast e hoje o Mamilos é uma empresa que tem um podcast. Opa. Podcast é só um dos produtos dessa empresa. Então, hoje aqui com vocês, eu sou a mestre de cerimônias. Mas em outros eventos, a gente está planejando o conteúdo inteiro do evento. Então, o que vai ter, qual vai ser a experiência das pessoas, como é que vai começar, como que os diferentes conteúdos vão conversar, onde as pessoas estão quando elas chegam no evento, para onde a gente quer levá-las no final. Então, a gente faz todo esse conteúdo de evento. Hoje, o Mamilos faz palestra em um monte de lugares no Brasil inteiro. Hoje, o Mamilos faz cursos em company. Então, formação para gestores dentro das empresas. Hoje, o Mamilos tem um quadro no Saia Justa no GNT. Hoje o Mamilos tem presença em redes sociais forte. Então, tem uma série de produtos que a gente tem. E ainda é um podcast. Exato. Olha que coisa, cresceu. Exato. Juliana, obrigado. Obrigada, tê-la aqui. Parabéns. Prazer. É um case de sucesso, né? Acho que nós pudemos extrair nesse bate-papo muito rápido coisas bem valiosas dessa experiência que é apaixonante. Mamilos na Veia, podcast na Veia, Inova na Veia. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.